Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Robert Landon. Sabe o que eles têm em comum, além de serem um sucesso de vendas e crítica? Todos os livros com esses personagens estão constantemente nos enganando, fazendo acreditar que o culpado dos crimes da trama é um, enquanto que na grande maioria dos casos é outro. Quer criar essa trilha para o seu leitor e surpreendê-lo com reviravoltas? Fica aqui no vídeo e eu te conto como usar a técnica certa para isso. Vamos lá! Um espelho que se parte tem simbologia sombria. Mas um espelho quebrado é mais do que pedaços de vidro espalhados. São centenas de possibilidades de vermos refletidos os nossos maiores medos e terrores. Nós somos fragmentos de uma imagem que nos compõe e cada peça esconde um segredo. Entre a fundo nessa viagem e explore os seus medos nos fragmentos de terror. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Quantas vezes você já se viu perdido no meio de um livro policial, suspeitando de um personagem apenas para ver que, na verdade, o culpado era outro? Quem nunca, né? E para fazer isso com o leitor, você pode usar a técnica do Red Herring. Red Herring, ou arenque vermelho, é a técnica que utiliza uma informação que distrai ou desvia o leitor do assunto ou tópico principal da trama. Ele te faz perder o fio do pensamento, te fazendo questionar algum caminho ou focar em outras coisas em vez de se concentrar no assunto principal. E essa técnica não é usada só em histórias, muitas vezes é usada em debates e discussões para desviar a atenção de algum tema. O termo Red Herring vem da Inglaterra lá do século XVIII, quando era comum a prática de arrastar um peixe-arenque defumado que tinha essa cor avermelhada por uma trilha para despistar cães de caça. Isso era usado para treinar esses cães de caça, particularmente aqueles que caçavam raposas. O peixe era arrastado por uma trilha para criar um caminho divergente, e os cães eram ensinados a se ater ao cheiro original em vez de se distrair com o cheiro atraente do arenque. Mas até então não tinha relação nenhuma com histórias ou com pistas falsas. Foi apenas no século XIX, graças ao jornalista inglês William Cobbett, que descreveu como os jornalistas eram frequentemente afastados de questões políticas importantes por histórias sensacionalistas, mas sem importância. Ele comparou essa distração ao uso de uma pista falsa para desviar cães de caça da sua trilha, consolidando o uso metafórico do arenque vermelho no discurso público. Daí em diante, Red Herring se tornou uma metáfora comumente usada para qualquer forma de desorientação ou distração, particularmente na literatura e nos debates. Mas vamos focar na literatura, certo? E para ficar nela, podemos falar do uso do Red Herring em gêneros de mistério e suspense. Neles, a pista falsa funciona para distorcer a realidade, confundindo tanto personagens da história quanto o próprio público. Ao apresentar pistas falsas ou informações enganosas, ela faz com que você questione suas suposições e reavalie a situação. Essa confusão acrescenta profundidade ao processo de contar histórias, além de aumentar a intriga do público. Além disso, ela mantém o leitor preso à história, ansioso para descobrir a verdadeira resolução de tudo. Afinal, nada melhor para prender um leitor do que aquela sensação de incerteza, não é? Como estamos constantemente antecipando a próxima revelação e tentando juntar as pistas, a presença de uma pista, falsa ou não, nos mantém sempre na dúvida, e essa distração intencional da pista falsa eleva o suspense a um nível ainda mais alto, tornando a revelação final ainda mais satisfatória. Mas Red Herrings também auxiliam a aprimorar personagens. A técnica auxilia a criar essas camadas nos personagens
revelando motivos ocultos ou traços de caráter inesperados. Ao apresentar personagens como possíveis suspeitos ou cúmplices, ajuda a dar corpo às suas histórias de fundo e a criar uma dinâmica mais complexa entre eles e o público ou entre personagens da história mesmo. Além disso, a presença de uma pista falsa também pode desafiar a sua percepção do protagonista, fazendo reconsiderar a sua postura e, por fim, levando ao crescimento do personagem. Mas nada melhor do que ver exemplos para entender bem, né? Então podemos começar falando de Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle. Dá para dizer que todo livro de Sherlock Holmes tem red herrings, mas nesse em especial temos um que funciona como dois. No livro, o inspetor Lestrade encontra a palavra hash escrita com sangue na parede da cena de um assassinato. Ele presume que o assassino começou a escrever o nome Rachel, mas teve que fugir da cena antes de terminar. Mas Sherlock Holmes diz que hash na verdade é alemão para vingança e o avisa para não perder tempo procurando uma mulher chamada Rachel. Mais tarde, no entanto, Sherlock Holmes chega à conclusão de que a palavra é, na verdade, uma pista falsa, uma pista plantada intencionalmente para enganar a polícia e diz ao seu assistente Watson. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, foi simplesmente uma tentativa de colocar a polícia no caminho errado, sugerindo socialismo e sociedades secretas. Não foi feito por um alemão. O A, se você notou, foi impresso um pouco à moda alemã. Agora, um alemão de verdade invariavelmente imprime com caracteres latinos, de modo que podemos dizer com segurança que isso não foi escrito por um alemão, mas por um imitador desajeitado que exagerou em sua parte. Foi simplesmente um estratagema para desviar a investigação para um canal errado. Nesse caso, a palavra hash é uma pista falsa intencional do assassino que criou propositalmente uma pista falsa na esperança de que isso desviasse os investigadores. Nesse caso, hash atua como espécie de pista falsa dupla. A pista engana Sherlock Holmes brevemente de maneira que o assassino pretendia, mas engana Lestrade de uma maneira completamente diferente, porque ele não conhece a palavra alemã para vingança. E isso faz com que a pista engane também o leitor de duas maneiras diferentes, abrindo interpretações diferentes dos eventos da história, construindo uma sensação de suspense e curiosidade que nos motiva a continuar lendo. Mas já que falamos de Sherlock Holmes, vamos falar de Poirot, na história Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Nessa história, quase todos os passageiros do trem têm motivos para o assassinato, o que cria uma teia complexa de suspeitas e mantém o leitor constantemente tentando adivinhar quem é o verdadeiro culpado, mais ou menos como nesse trecho aqui. Poirot olhou para a janela e viu o lenço com a inicial H. Interessante, murmurou ele. Parece que todo neste trem tem algo a esconder. Nele dá para ver bem como Christie usa pistas falsas para desviar a atenção do leitor. O lenço com a inicial H sugere uma conexão com um dos passageiros, levando o leitor a suspeitar de várias pessoas ao longo da história. No entanto, essa pista é apenas uma peça do quebra-cabeça, e a verdadeira solução do mistério é muito mais complexa que essa. Depois de Agatha Christie, temos outro famoso autor também, Dan Brown, com o livro O Código da Vinci. Essa história, a pista falsa não poderia ser mais direta, mas mesmo assim, pouquíssimos notaram de cara. No livro, temos um personagem chamado Bispo Aringarossa, que parece ser uma parte central da conspiração da história. Mas mais tarde no livro, o leitor descobre que o bispo foi enganado pelo verdadeiro vilão. A questão é que Aringarossa é literalmente a tradução italiana de arenque vermelho, ou seja, a pista falsa estava na nossa cara e mesmo assim ninguém notou. Mas o importante mesmo é você notar que precisa se inscrever aqui na Tellers para receber dicas de escrita e carreira toda semana e continuar melhorando cada vez mais para as suas histórias serem escritas e publicadas de uma forma cada vez melhor. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. E com a tua inscrição feita, vamos falar um pouco sobre as características do Red Herring.
E a principal é a desorientação. Como escritor, você precisa desviar a atenção do seu público da questão principal. E para fazer isso de uma forma eficaz, introduza uma informação aparentemente relevante, mas em última análise não relacionada com o todo. Ao focar nesse novo assunto, os seus leitores se distraem, permitindo que você esconda a verdadeira solução ou explicação. Mas também é importante você sempre oferecer plausibilidade. Um red herring deve ser o mais plausível possível para que o seu público aceite com validade essa afirmação. Para fazer isso, certifique-se de que a pista falsa que você apresentar tem uma conexão razoável com a história, mesmo que não seja diretamente relevante. Mais ou menos como aquela questão do hash da história de Sherlock Holmes parecer a palavra Rachel, mas também ser a palavra vingança em alemão. Mas claro, pense sempre na integração dessa pista falsa com a própria história que você está escrevendo. Garanta que a pista esteja bem integrada nesse seu trabalho. É importante que ela pareça uma parte natural da história, sem se destacar muito para o leitor. Ela deve ser apenas mais uma informação que você colocou lá. Se você colocar muito destaque a ela, o leitor pode estranhar, então seja sutil. E lembre-se, qualquer coisa pode ser um red herring. Você pode ter um personagem que funciona como pista falsa, como o Bispo Aringarossa, mas ele não precisa ter um nome tão claro assim, né? Você também pode ter um cenário ou uma informação, como o hash de Sherlock Holmes, ou até mesmo uma subtrama que pode levar o protagonista e o leitor até um beco sem saída, apenas para ele descobrir que aquilo ali não vai levar a nada. Até um diálogo pode ser uma pista falsa, seja uma mentira ou uma informação recebida que quem lhe passou achou que era verdade, mas na verdade não era. Mais ou menos como receber a orientação errada de uma pessoa na rua, onde ela achava que estava certa, mas não estava. Seja criativo e sutil, e as suas pistas falsas ficarão cada vez melhores para enganar o leitor e prendê-lo ainda mais na sua história. Mas e aí, qual foi a última pista falsa que você usou em sua história? Já está planejando as próximas? Me conta aqui nos comentários como você usa esse recurso quando vai escrever, ou se já gostou de pistas falsas em histórias que você leu. E se quiser ver outras técnicas de escrita para prender o leitor, talvez você goste desse vídeo aqui sobre cliffhanger. Uma ótima escrita de pistas para ti e até o próximo vídeo. Até mais!